Será que estamos vivendo o declínio da literatura? Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso sou um recém-formado professor de língua portuguesa que é apaixonado por literatura. E no vídeo de hoje eu quero ter uma conversa sincera com vocês de uma realidade que muitos profissionais da educação vivem, que é o declínio do hábito de ler, que é o declínio da literatura, que é essa fase que a gente se encontra, que é uma fase de extrema tecnologia, porque, bom, estou gravando esse vídeo com tecnologia, vou postar numa rede social que envolve tecnologia, que envolve informação, o que acaba tornando os livros, né, principalmente os livros físicos, algo menosprezado, vamos dizer assim, por enquanto. Mas um ponto que é de extrema importância falar isso aqui logo no começo é que a gente está situado em um país onde é um país capitalista, é um país que tem uma diferença social e financeira gritante. Então, dependendo da região que a gente está alocado, a gente encontra pontos de privilégio que outras regiões não têm, e ter disponível livros, principalmente livros de material físico, é um privilégio. Porque estamos falando de algo que envolve dinheiro, porque os autores precisam receber. Gente, fazer livro é um trabalho, produzir um livro é um trabalho. Então os autores, as editoras precisam receber, e cada um tem seu preço, cada um tem... Quem somos nós para colocar preço no trabalho do outro? Mas levando em consideração que os livros, normalmente, de primeira mão, livros novos, livros que vão ter capa dura, livros que são de mais de 100 páginas, normalmente vão custar acima de 40, 45 reais. Então, isso, querendo ou não, no final do mês, é uma compra de supermercado. Então, por exemplo, os livros que eu tenho aqui na minha estante, se for ver em determinadas situações financeiras de pessoas, não dá para ter. Porque ou é comprar um livro ou comprar um saco de feijão. Dito isso, eu quero trazer primeiramente o assunto educação. Porque eu acredito, enquanto professor, enquanto um profissional de educação, porque atualmente eu não exerço a profissão de professor. Eu estou alocado em uma profissão dentro da educação, mas não exerço de forma contratada a função de professor. Eu acredito que a educação é um dos pontos chaves para o aumento da literatura. E dito isso, e tendo muita da certeza que a tecnologia interfere de forma positiva ou negativa no ambiente escolar, eu penso que a educação precisa aprimorar como se trabalha literatura. E aqui é um momento que é um pouco chato para mim, mas eu preciso falar, porque isso vai servir como ponto para possíveis discussões. Quando eu estava fazendo estágio, uma das coisas que eu percebi foi que a literatura ela sempre fica no segundo plano. E eu entendo, até certo ponto, a necessidade da literatura estar em segundo plano. A necessidade de você trabalhar, principalmente, outros pontos da língua portuguesa. Gramática, ortografia, enfim. Você trabalhar a questão da construção da nossa fala, da nossa escrita. Entenda que até determinado ponto. Mas também não concordo totalmente com a literatura estar em segundo ponto. Principalmente em ensino médio. No ensino fundamental, e isso vivendo a realidade de ter contato com o ensino fundamental e ensino médio, o ensino fundamental ainda tem eu vou usar a palavra curiosidade. Ainda se tem curiosidade em aprender sobre livros. Ler livros. Pegar livros na biblioteca e ler. Ainda se tem essa curiosidade no ensino fundamental. Cada vez menor. Porque até a gente já fez um parâmetro na faculdade que quando nós, e lembrando que eu sou uma pessoa com 30 anos, 31 anos, e tinha outras pessoas com a mesma faixa etária de idade na minha turma, era muito mais fácil você ver o incentivo à biblioteca em determinadas cidades, em determinados estados. Claro que não dá pra gente generalizar falando que não tem estados que incentivam a literatura, mas esse incentivo
ele é muito menor. Ele é um incentivo pautado em eu preciso com que meu aluno se forme, e aqui é se forme, a gente vai trabalhar dessa forma, se forme e seja um cidadão trabalhador. E seja um cidadão que trabalhe. Ponto. Eu não preciso fazer um cidadão consciente de direitos, de leituras, porque, querendo ou não, ler nos capacita de funções sociais, funções de direito, funções financeiras. A leitura, e aqui eu vou trazer uma fala que vem comigo desde o começo da faculdade, que é a leitura, ela pode mudar vidas. Então, se a gente está vivendo uma realidade que uma educação ela está sendo voltada para o mercado de trabalho, cada vez mais a gente percebe esse apagamento da literatura trabalhada dentro de escolas. E aqui até falo que as escolas públicas acontece em níveis maiores, porque a particular ainda assim não é como forma de elogio, tá? Isso aqui a gente mantém no mesmo parâmetro, independente se é pública ou particular. Tem ainda algumas que mantêm por conta dos pais que financiam essa educação, né? Financiam de forma direta, vamos dizer assim, que pagam a mensalidade. Eles ainda cobram essa questão da leitura, porque outra vez volto no começo do vídeo. Leitura é privilégio. Então eu sei que o menino que não precisa trabalhar, que não precisa ajudar a família a colocar comida na mesa, ele vai ter uma leitura muito mais fácil. Ele vai poder ter acesso a livros de forma muito mais fácil. Porque ele vai ter dinheiro. E o mundo gira através do dinheiro. Existe uma pesquisa de 2021 intitulada Retratos da Leitura no Brasil, que mostrou que 52% da população se diz leitora. 52% da população. Então, se a gente tem uma população brasileira, no caso aqui é Brasil, tá? Se a gente tem uma população X e a gente colocar 52%, é mais do que a metade da população. E isso, visto de alguns anos, de algumas décadas, é até um ponto positivo. Mas até quanto eu posso dizer que essa população respondeu essa pesquisa como de forma positiva? O que é ser uma população leitora? Porque hoje em dia, ler se tornou um hábito digital. Eu posso abrir meu telefone aqui, pesquisar coisas, ler, como eu pesquisei esse artigo, e li ele. A necessidade de maiores investimentos na educação brasileira torna-se evidente quando nos deparamos com o contexto escolar e ganha ainda mais relevância quando são divulgados dados relativos à educação, como apresentados pelo INEP em 2022, referentes ao Enem 2021. De acordo com o INEP, naquele ano, 2.267.350 candidatos realizaram a prova. Destes, 95.788 tiveram suas redações zeradas e apenas 22 redações receberam a nota máxima. O que a gente pode tirar desse parâmetro? Redação é modelo. Querendo ou não, gente, essa é a verdade. Redação do Enem, a dissertação argumentativa, ela é modelo. Independente do assunto, se você aprender o modelo, você consegue fazer. Então você pode pegar uma redação com tema A, B e C, você consegue fazer se você sabe o modelo. Se você não sabe, fica um pouco mais complicado, mas dá para se fazer. Mas ter esse nível de ter 22 redações que receberam nota máxima, e quem faz o Enem necessariamente não são só pessoas pobres. Não que as pessoas precisem tirar a nota máxima, porque a nota máxima é algo realmente muito complicado você alcançar todos os parâmetros necessários que a redação do Enem cobra, né? Já para uma dissertação argumentativa, tudo bem mais fácil. Mas você chegar ao modelo do Enem, modelo nota máxima, nota 1000, realmente é um pouco mais complicado. Um pouco não, é bem complicado. Mas, se a gente for comparar com os outros anos, a gente percebe que isso tem uma causa. E aqui as meninas trouxeram com total... Eu concordo muito com esse artigo, que isso está diretamente ligado
A falta de leitura. A falta de leitura não. A leitura ter se perdido no sentido. O sentido de ler se perdeu. Consegui formular a melhor frase. O sentido de ler se perdeu. Aqui a gente vai entrar em um outro ponto, que é um. Cara, assim, falar sobre educação ao mesmo tempo que é muito prazeroso, às vezes dá um tiro no próprio pé. Mas, quando a gente começa a estar no ambiente escolar e ver a desvalorização, e aqui eu não estou falando somente de salarial, mas ver a desvalorização que os profissionais e que a educação tem por diversas vezes. E sim, quando a gente fala que o ambiente escolar ele só quer preparar o aluno para passar e para ser trabalhador braçal ou mão de obra, e aqui mão de obra não necessariamente é aquela mão de obra barata, mas é mão de obra. Porque se a pessoa não conhece, ela não pode cobrar. Se a pessoa não sabe, ela não pode cobrar. E de novo, a literatura ela abre caminhos. Você aprender a ler e interpretar, independente do sentido que for, ela abre caminhos. Então, por exemplo, se a gente está falando de livros de terror, que é o que eu mais gosto de ler, que é o meu ponto de leitura maior. Eu sei que esses livros de terror, eles podem ter diversas interpretações. A minha capacidade que eu tenho que fazer quando eu estou lendo aquele livro é traduzir toda aquela escrita e interpretar perante a minha visão e os meus conhecimentos. Então, se eu leio cada vez mais, eu posso ter mais conhecimento. Se eu busco cada vez mais, e é aí que está a questão, que quando eu falo sobre mídias digitais, existe uma linha que você pode saber utilizar só para entretenimento ou utilizar para busca do conhecimento. Mas as duas são válidas, desde que você não se prenda só a uma. Então, se você busca as mídias sociais só para entretenimento, aí temos um problema. Porque o que você está gerando? Tudo bem, você está gerando um alívio mental, daí tudo bem. Mas se isso torna-se vazio, totalmente vazio, de conhecimento, de um prazer só prazer, aí a gente tem um ponto. Então, se a gente vê um currículo, e aqui eu tô falando do currículo que eu já tive acesso de alguns lugares, e que a gente vê que é um currículo totalmente pautado em ensina uma escola literária, agora ensina isso. Você tem um dia para trabalhar uma escola literária. Você tem um dia para trabalhar uma leitura. Você tem um dia para trabalhar isso. E morreu? Acabou o assunto? Isso vai tornando o aluno gasto para leitura. Peguei uma turma e saí perguntando para aquela turma de ensino médio o que se as pessoas costumavam ler. Se elas estavam lendo, se não estavam lendo. E era uma turma que não tinha necessidade de trabalhar porque a maioria dos pais tinham boas condições. Tá? Aqui não tinha necessidade, tá? Não precisavam trabalhar. E quando eu me deparei com a resposta de que somente 5 alunos de uma turma com quase 40 liam, eu fiquei em estado de choque. Se o aluno ele conhece uma escola literária, se ele conhece os textos daquela escola literária, se ele conhece a atualidade, porque quando você leva um assunto que está em alta e você introduz esse assunto e você consegue dialogar com os alunos e trazer essa proximidade deles para essa literatura, você tá com a faca e o queijo na mão. Você consegue cortar. É isso, é essa metáfora. Tem uma citação do Alvin Kernan, que é o seguinte: a literatura, como instituição cultural, autores, leitores, críticos, livreiros e professores, sofreu um profundo enfraquecimento em seu papel social devido às transformações culturais da última década. Isso não é uma fala atual. A publicação desse livro foi em 1982, eu achei. Que bom que eu botei o link da onde eu retirei. Quando ele fala sobre esse declínio da literatura, da leitura em si, do fato de ler, é porque se começou a ligar ao trabalho. Em 80, na verdade antes de 1980, principalmente 80, teve o boom da mão de obra barata.
né? Na verdade, desde a Revolução Industrial, a mão de obra, né? Enfim, a gente tá num país capitalista e as mãos de obra sempre foram baratas. E existia esse ponto de preciso trabalhar, eu não posso ter prazer. Porque eu tô trabalhando, o trabalho tem que ser angustiante, tem que ser cansativo, ele tem que ser trabalhoso. E quando eu falo de leitura, é o meu momento de relaxar, de descansar. Então, será que eu preciso perder o tempo que eu podia estar deitado, descansando para ler? E é isso que eu sinto em relação à leitura. Porque é muito mais fácil eu pegar o meu telefone e entrar numa rede social do que eu pegar um livro e ler. E aqui eu tô falando de livro, não tô falando de livro físico. É muito mais fácil. John Bart, ele defende a morte do romance, que ele entra nesse debate no início do século XX, aonde afirma que essa questão do romance, que esse romance não necessariamente é o tema romance, é sim o gênero textual romance. Ele vai declinando, ele vai morrendo. Para você pegar um livro como o do Rafael Montes, que tem mais de 250 páginas, para você ter tempo hábil para ler esse livro, eu coloco em relação às pessoas que estão à minha volta. É muito mais fácil para minha mãe. Ela tem que chegar em casa, fazer comida para outro dia, para poder ela trabalhar, para meu pai poder comer no outro dia. Ela cuidar dos cachorros que ela tem, ela cuidar da casa que ela tem, juntamente com meu pai, isso tudo assim. O meu pai, por exemplo, chega às vezes 8 horas da noite em casa do trabalho. Pra ele pegar e falar assim, eu tomar um banho e vou deitar pra descansar, porque eu tô cansado, trabalhando desde as 7, desde as 6. Então eu sei que ler é um privilégio, e é isso que a gente vai sair com essa sensação desse vídeo. Que ler é um privilégio. A gente precisa incentivar a leitura. E esse a gente precisa é a gente enquanto professores. A gente enquanto profissionais da educação. Só que, dessa fase, que eles estão ali com 3 a 5 anos, que eles têm contato direto com livros, para ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e médio se perde. Eu sei que a carga de estudo não favorece esse ensino de literatura. Mas está na hora disso mudar. A gente precisa ensinar o nosso aluno a ler. A gente precisa ensinar o nosso aluno a ler e interpretar. Gostar de ler. Porque ler é um caminho tão prazeroso, você poder ler um livro, igual o último vídeo desse canal, inclusive tá aqui no card, que eu fiz uma resenha sobre o livro Fim, da Fernanda Torres. Aquele livro me trouxe tanto prazer, me trouxe tanta felicidade para eu terminar de ler e ler com prazer, com vontade, com tempo. Se você lê e lê bem e conhece diversos tipos de leitura, você interpreta bem e você acaba, por consequência, escrevendo bem. Não estou dizendo que você tem que ler só coisas cultas. Não é isso. Então você pode ler charges, tirinhas, quadrinhos, receita para bolo. Tem gêneros textuais, assim, diversos para você ler e você conhecer. Mas quando você conhece diversos textos, conhece diversos olhares, e olhares aqui positivos, que não são olhares preconceituosos, racistas, xenofóbicos, enfim, esse tipo de olhar que não abraça esse tipo de olhar, você se torna uma pessoa consciente, com um passo à frente de interpretação, e que por muitas vezes vai escrever de uma forma muito mais fácil e muito mais prazerosa. Essa questão da escola me tocou porque eu estava passando por uma citação de Todorov e mais um grupo de estudiosos sobre literatura, que é basicamente assim: a literatura na escola frequentemente é trabalhada de maneira desconectada dos sentidos vividos pelo estudante, o que contribui para a sua desvalorização cultural e educacional. Ou seja, é trabalhado de uma forma tão dia A, vamos ler, dia B, exercício que não dá tempo do aluno aprender a gostar daquela leitura, desfrutar daquela leitura. Não dá. Não gera tempo. Respondendo à pergunta do começo do vídeo, sim, eu acredito que há um declínio na literatura. E isso é proporcional tanto em sociedade quanto escola. E há de ter mudanças de forma rápida. É necessário essas mudanças para que a sociedade não se torne uma sociedade burra e unilateral.
Eu acho que é isso. E vocês conhecendo o meu posicionamento pela minha fala, dá pra se entender que eu não tendo à direita, que eu tendo à esquerda. Ah, pegou. Eu não quero ver uma sociedade que não saiba interpretar, que não saiba ler. Mas ler no sentido de ler o que se tem no dia a dia. Então, eu acredito muito que a educação, ela precisa, por diversas vezes, deixar o molde culto, deixar esse molde requentado, esse molde que não é próximo, e incentivar a leitura. Por muitas vezes, alunos que estão nas escolas não têm a possibilidade de ler em casa. Mas na escola, se tivesse incentivo de ler pelo menos meia horinha, já seria um grande avanço. A gente veria grandes avanços no ambiente escolar. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque você entrar com outros vídeos nesse formato. Você pode me encontrar lá no Instagram como o Daniel Ferreira, Daniel com 1, tá bom? O link tá aqui embaixo, só você clicar e lá me seguir. Te vejo no próximo vídeo. Se cuide. Um beijo e tchau!